Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu preciso muito de abastecer os meus frascos das bolachas, que estão completamente vazios. Eu até vou já mostrar, mas estão realmente vazios e eu preciso de fazer alguma coisa para colocar dentro, não é? Convém, eu gosto sempre de ter algumas bolachinhas, não que a gente aqui em casa nem come muitas, mas eu gosto sempre de ter, e agora que estão ali os dois frascos vazios, torna-se complicado. Então, vou fazer umas mini cookies com pepitas de chocolate, que é uma receita já muito antiga aqui do canal, e vou fazer também uma espécie de bolachas húngaras, mas não vou fazer a receita original com as gemas cozidas. Vou fazer uma versão que eu também já fazia assim há muitos e muitos anos, que ficam estilo bolachas húngaras, mas não ficam bem iguais. Então, se vocês quiserem experimentar, são ótimas, mas não fica com a mesma textura da bolacha, nem com exatamente o mesmo sabor. Mas são muito boas e vai ser o que eu vou fazer para pôr ali nos meus frasquinhos. Estou a começar a derreter manteiga para as cookies, porque as mini cookies eu gosto de as fazer com saco de pasteleiro e a massa tem que estar molinha para conseguir moldá-las. Então vou começar por aí e vou fazer as massas na batedeira para ser assim mais fácil, mais simples, não dar tanto trabalho e também não ser tão cansativo. Entretanto, eu já fiz duas massas de pão de forma, que estão ali a levedar. Fiz uma de pão de forma normal e uma de pão de forma de cereais, que há aqui imensos vídeos com essas receitas, então eu comecei logo de manhã bem cedo e nem gravei essa parte. Mas bora que qualquer coisa eu vou deixar ficar os ingredientes dos pães em baixo, na descrição, e vocês já sabem que aquilo que eu faço é colocar na batedeira, amassar 10 minutos e deixar levedar. Então as minhas receitas de pão de forma são super simples, porque basicamente é colocar os ingredientes todos na taça da batedeira, amassar e deixar levedar. Quem não tiver batedeira com gancho para massas pesadas, sempre pode fazer à mão. Então é isso, vamos lá, vamos começar. Para as cookies eu gosto de usar metade do açúcar branco e metade do açúcar mascavado. Então eu vou colocar aqui 90 gramas de açúcar branco. Se vocês não tiverem açúcar mascavado, podem usar a totalidade do açúcar branco. Simplesmente eu acho que lhe dá uma cor mais bonita e também um saborzinho um bocadinho mais interessante. É só por aí. E agora 90 de açúcar mascavado. Tenho aqui a manteiga derretida, que são 160 gramas. Ok. E vou pôr já um ovo. Agora vai para a batedeira, vamos bater uma primeira vez e depois juntamos farinha, um pouquinho de fermento, extrato de baunilha e pepitas de chocolate. Vou colocar a farinha de trigo. Eu uso normalmente para este tipo de coisas, eu uso a T55, é que eu tenho sempre em casa. Uso sempre farinha sem fermento e depois, quando necessito para bolos ou para alguma receita que realmente peça fermento, eu acrescento. Normalmente em bolachas eu não coloco fermento, mas nestas cookies em particular eu coloco uma pitadinha, ali meia colher de chá. Então, de farinha de trigo são 300 gramas. Vamos pôr a meia colherzinha de chá de fermento para bolos. Vamos pôr uma colher de chá de extrato de baunilha. E uma coisa que eu me estava a esquecer de vos dizer é que esta receita, para além da manteiga derretida, ela leva também leite, porque nós realmente precisamos que seja uma massa molinha. Então, eu começo por acrescentar 2 colheres de sopa de leite, mas se for necessário mais, eu ponho mais, está bem? É mesmo para começar e depois vamos vendo. E de pepitas de chocolate são 100 gramas.
Agora volta para a batedeira até misturar os ingredientes todos. A massa está perfeita e eu gosto de moldar estas mini cookies com o saco pasteleiro porque elas ficam assim mais direitinhas. É o que eu vou fazer. Vou fazer já de seguida porque eu não quero que a manteiga endureça, porque senão depois não consigo realmente que a massa passe no saco do pasteleiro. Então o que eu vou fazer é já ligar o forno a 180 graus, forrar tabuleiros com papel vegetal e colocar a massa no saco do pasteleiro e moldar as minhas mini cookies. Mas ela está realmente muito boa, a manteiga derretida faz aqui o que tem que fazer e o leite, mas se ela ainda estivesse muito dura podíamos colocar mais leite, está bem? Até ficar assim numa textura de massa que realmente passe no saco de pasteleiro. E a vantagem destas mini cookies é elas não ter que descansar, não é? Porque as outras cookies nós temos que deixar a manteiga endurecer para as poder moldar. Estas aqui não, precisamos que ela realmente esteja assim molinha. Então vamos já passar a essa fase. Ok, já tenho o forno então pré-aquecido a 180 graus, coloquei metade da massa no saco pasteleiro, vou cortar a ponta e tirar daqui o plástico para fazer as bolachinhas e vou deixar ficar na mesma aqui a tesoura porque às vezes eu posso precisar para me ajudar aqui a tirar a massa. Talvez desta vez não, mas pronto. Eu vou fazer mini cookies, então eu vou fazer mesmo isto pequeno. Mas vocês agora para moldar podem moldar do tamanho que quiserem. Quando eu tiver o tabuleiro cheio de cookies, eu venho com um bocadinho de água e coloco estas partes mais para baixo, que é para elas ficarem mais redondinhas, não ficarem com estes bicos. Já moldei todas as bolinhas, não é? Todas as cookies. Agora venho então com um bocadinho de água fria, vou molhando a ponta do dedo e vou achatando. Assim também aproveito para ver se elas vão ficar muito coladas ou não. Eu já não faço esta receita há muito tempo. Normalmente elas não cresciam muito. Vamos lá ver como é que vai ser hoje. Uma coisa que vocês podem fazer agora é colocar aqui 2 ou 3 pepitas de chocolate por cima, se quiserem. Podem fazê-lo. Eu hoje, sinceramente, vou deixar as minhas assim. Vou só moldar e colocar no forno que já está quente a 180 graus. E isto coze, assim, muito rápido, porque elas são muito pequeninas. Eu consegui encher 2 tabuleiros de cookies. Agora é mesmo só dar aqui um jeitinho e colocar no forno para depois fazer a massa das outras bolachas, que dá um bocadinho mais de trabalho, porque são bolachas que temos que esticar a massa e cortar com um cortador. E também é uma massa que tem que descansar um bocadinho para podermos esticá-la, então demora, dá ali um bocadinho mais de trabalho. Mas eu quero já deixar aqui as cookies tratadas. Acabei de colocar os tabuleiros das cookies no forno. Marquei 8 minutos porque elas são muito pequeninas e cozem no instante. Temos que estar de olho. Estou à procura da minha balança. Está uma confusão atrás de mim ali na bancada atrás porque preciso de lavar a louça, mas antes vou pôr a fazer a massa das bolachinhas que eu vou fazer a segunda receita. As tais que é um estilo bolacha húngara, mas diferente. Então eu vou começar por bater a manteiga que está assim amolecida com açúcar, depois leva 3 gemas, leva farinha, amido, extrato de baunilha, se quisermos, ou então raspas de limão, de laranja, enfim, depois podemos realmente aromatizar com o que preferirmos. Eu vou pôr a manteiga dentro da taça da batedeira e vou pôr também o açúcar. Se vocês preferirem usar açúcar branco, açúcar em pó, desculpem, usem porque a massa fica mais lisinha. Neste momento eu não tenho açúcar em pó em casa, então vou usar açúcar normal, 100 gramas, mas realmente com o açúcar em pó a massa fica mais lisa, então vocês podem preferir a textura dessa forma. Vou pôr a bater um bocadinho, depois coloco as gemas e os restantes ingredientes.
colocar aqui as 3 gemas. E eu, entretanto, vou também colocar o resto dos ingredientes. Então vou pôr a farinha de trigo. Esta receita, para além de 300 gramas de farinha de trigo, leva também 50 de amido de milho. Tenho que arranjar um frasquinho para o meu amido de milho, que isto não são condições. Ok, 50 gramas. E eu vou aromatizar com extrato de baunilha. Vou pôr 2 colherzinhas de chá. Agora vou misturar o restante, não é? Tudo isto, até ficar uma massinha e tenho que deixar descansar um bocadinho. Pronto, a massa também já está. Agora, entretanto, as cookies também já saíram do forno, eu vou já mostrar, estão ali a arrefecer. Elas colaram ligeiramente, algumas, então eu tive a descolá-las e estão no tabuleiro, nos tabuleiros para arrefecer. Agora, esta massa, eu tive que lhe deitar tipo uma colherzinha de chá de água, porque ela não estava a querer ligar, mas agora já está, vocês conseguem ver, apesar de, no fundo, aqui dentro ela ainda estar assim, que não está ligada, mas já se consegue perfeitamente fazer uma massa. Então agora eu vou colocar aqui em película e pôr no frigorífico para descansar, mas preciso do meu raspador de massa, aqui. Ok, assim é mais fácil. Agora é só juntar os bocadinhos todos. Ela cola bem. Juntamos todos os bocadinhos de massa, vamos aqui no centro, embrulhamos e tentamos formar um disco. Pronto, e vou pôr então no frigorífico. A massa das bolachinhas está no frigorífico, as cookies estão aqui a acabar de arrefecer, mas já estão ótimas. E os pães estão ali a levedar, daqui para um bocado tenho que os moldar para fazer a segunda levedação. Então, o que é que eu decidi fazer? Tortilhas de trigo, porque primeiro é assim, quando eu começo a fazer aqui coisas na cozinha, depois eu vou inventando sempre. Mas a verdade é que eu tenho tacos na minha emenda desta semana e não tenho tortilhas. E já sei que chegando a sexta-feira eu não vou querer fazê-las e vou acabar por comprar. E como eu não quero comprar, eu vou fazê-las e aproveito para vos mostrar como é que eu faço as tortilhas. No fundo eu uso a receita da Anabela, da Vida Calma e Organizada. Ela tem canal aqui do YouTube e também tem um site, e no Instagram ela publica imensa coisa. E já há muitos anos que eu faço as tortilhas de trigo como ela faz, com uma outra ligeira diferença, porque vamos nos adaptando, não é? E vamos também adaptando as coisas ao nosso gosto pessoal. Então eu faço uma ou outra coisa diferente, mas a base da receita das tortilhas que eu faço realmente é da Anabela. E adoro-as, são ótimas, acreditem. Dão um bocadinho de trabalho, obviamente, é como tudo, mas são muito boas. Então eu gosto muito de fazer e hoje vou aproveitar. Vou aproveitar que tenho a minha batedeira a precisar de ser toda limpa e faço isso. Então eu começo por 500 gramas de farinha. Eu uso sempre farinha para pão, a Anabela acho que usa T55 e eu realmente gosto de usar farinha para pão. Depois é água, é fermento, eu costumo colocar um pouquinho de sal e às vezes uma colherzinha de sopa de azeite. Eu acho que fica ótimo, então gosto de colocar. Então já temos aqui 500 gramas de farinha para pão, vou pôr assim um bocadinho de sal. Em relação ao fermento para pão, não leva uma saqueta completa, estas saquetas são de 7 gramas e eu gosto de colocar meia mais ou menos, que é ali 3 gramas, 3 gramas e meio. É difícil de medir de pesar com estas balanças, porque elas não são assim tão sensíveis a quantidades tão pequeninas, mas a gente tenta, então eu vou tentando pôr mais ou menos ao olho e esperar que a balança me dê aqui algum resultado. Pronto.
Este que fica aqui não se deita fora, está bem? Esta semana provavelmente já não vou usar, vou fechá-lo muito bem até com uma molinha, mas depois na próxima semana podemos fazer um pão de fermentação lenta, podemos fazer umas ciabatas, qualquer coisa e usar estas 3 gramas, 3 gramas e meia de fermento. Então temos aqui 500 de farinha, o sal, o fermento, de água são 350 e eu vou pôr um bocadinho de azeite. Mais ou menos uma colherzinha de sopa, eu gosto de pôr. Agora vai ao batedor e, mais uma vez, é bater tudo muito bem e deixar amassar um bocadinho. A massa das tortilhas, ela já descansou. Agora eu vou dividi-la em 10, 12 bolinhas, também depende do tamanho que vocês querem as vossas tortilhas. Eu normalmente faço 12 com esta massa. Vou pôr aqui bancada com um pouquinho de farinha para ajudar e vamos... Ela cola-se ligeiramente. Então precisamos ter aqui sempre um pouquinho de farinha realmente. E agora vou dividir a meio e depois começo a dividir para fazer as bolinhas. Normalmente o que eu faço é umas ficam maiores, outras ficam mais pequenas, mas depois também costumo, umas vezes faço quesadilhas, outras vezes faço tacos, então não me importo que fiquem com tamanhos diferentes, eu seleciono para as coisas que eu quero fazer. Pronto, normalmente eu fecho assim a massa toda aqui no centro e faço uma bola. Faço isto para a massa toda, deixo, enquanto faço uma, as outras vão descansando e depois começo logo a abrir e a fazer as tortilhas. Isto depois é um trabalho em série, tipo, uma está na frigideira a cozinhar e eu já estou a esticar a próxima e vamos por aí. Então, tenho a massa já dividida em 12 bolinhas, como eu vos disse, umas maiores, outras mais pequenas, mas sem problema. Se vocês quiserem fazer todas iguais, é só pesar e dividir por peso igual.
Normalmente eu cozinho as minhas tortilhas nesta frigideira. Isto é uma frigideira muito barata, isto foi do Aldi. Na altura custou-me 3 euros. Isto não é grande coisa a nível de qualidade para fazer. Isto também, como sendo justo, isto é para fazer crepes. Então eu uso para fazer crepes, panquecas, as tortilhas, esse tipo de preparações. Não é de uma qualidade muito boa, mas eu lembro-me que na altura custou-me 3 euros e já foi há uns bons anos. Então, olhem, está a valer o investimento. Eu vou pô-la no fogão a aquecer, sem qualquer tipo de gordura, e ao mesmo tempo começo a esticar as minhas tortilhas e depois ponho uma tortilha a cozinhar, venho esticar a próxima, aquilo é uns minutinhos de um lado, quando começar a fazer bolinhas vira-se mais uns minutinhos do outro e depois retira-se para um pano e põe-se logo a próxima. Portanto, isto é um trabalho em série. Pronto, a frigideira está a aquecer, farinha aqui na bancada, primeira bolinha, eu viro-a ela estava assim, eu viro-a sempre de cabeça para baixo, pronto. Abro, começo assim a abrir com os dedos, um pouquinho de farinha sempre. E depois com o rolo da massa eu começo realmente a abrir. As minhas tortilhas nunca ficam muito redondinhas e também não ficam assim a coisa mais fina do mundo, mas dá para os gastos. Então eu vou abrindo com calma, a frigideira está a aquecer ali num fogo médio e nós vamos começar então aqui a tratar isto. Eu tento deixá-la o mais fininho que eu consigo, porque ela depois ali na frigideira ela vai acabar por voltar a engrossar um bocadinho, não é? Conforme cozinha, também acaba por ganhar mais espessura. Então eu tento deixar o mais fino possível. Então, vou finalizar a última coisa que eu tenho para fazer, que são as bolachas. Já devia ter tirado isto do frigorífico, porque ela agora está muito dura. Então vou cortar aqui, metade. Vou tentar que ela aqueça um bocadinho para ficar mais maleável. Entretanto, também vou ligar o forno a 180 graus. E é basicamente esticar e cortar. Eu escolhi este cortador. Dá para cortar também o meinho e fazer algumas casadinhas com marmelada ou com compota. Ainda vou ver como é que vou fazer, mas realmente vai ser com aquele cortador de flor e está tudo certo. Estiveram no forno assim uns 12 minutos. Agora eu derreti chocolate, vou passar assim só metade no chocolate. Estas aqui deste tabuleiro são para casar com um pouquinho de compota de frutos vermelhos que eu tenho ali caseira. E depois vou tentar pôr assim uns risquinhos de chocolate por cima, se sobrar deste chocolate derretido. Se não, ponho só tipo açúcar em pó, assim. Agora estas aqui vou colocar uma colherada assim de compota. Se calhar estou a pôr muita, tenho que ver. Espera aí. Até porque eu deixei uns buraquinhos demasiado grandes. Vamos ver, olha.
está um bocadinho grande demais. Vou tentar espalhar assim. E agora vou então fazer aqui uns risquinhos, assim, com o chocolate, só para ficar mais gostoso. Vamos aqui a uma geral daquilo que saiu da minha cozinha hoje. Pão de forma normal, que a forma é muito estreitinha e ela acaba por crescer muito e ficar assim mais estreito e mais alto. E o pão de forma de cereais para o Bruno, para as sandes dele. Depois saíram também as tortilhas que eu vos mostrei, que são ótimas. Vejam, super macias, eu coloco no congelador e depois uso como se fossem as tortilhas de compra, igualzinho. A única desvantagem é que eu não consigo pô-las muito fininhas e elas acabam por ficar assim um bocadinho mais altas, mas nós gostamos. Então, tortilhas, as mini cookies, enchi o frasco e ainda coloquei nesta caixa. E também as bolachinhas estilo bolacha húngara, mas aquela receita mais simples, que eu fiz estas assim, só com o chocolate, e fiz estas recheadas, que assim, é quase uma sobremesa, recheadas com compota de frutos vermelhos e então com um bocadinho de chocolate por cima, e isto aqui é os meinhos que saíram destas, e que eu aproveitei, claro. E vou também colocar aqui num frasco e aquilo que não couber no frasco vai para a caixa aqui, para a beirinha das mini cookies. Quase parece cereais e são super viciantes, vocês têm que experimentar. Pronto, foi isto. Resumindo e concluindo, acabou por ser uma maratona na cozinha. Aquilo que era só para fazer aqui pão, que precisava de repor o estoque no congelador, e também algumas bolachas para repor ali os meus frascos, acabou por ser uma maratona. Então ainda fiz as tortilhas que vou congelar, enfim. Deu para fazer aqui algumas coisas, 2 tipos de bolachas diferentes, 2 pães. Eu gosto mesmo disto, gosto mesmo de vir para a cozinha e fazer várias coisas e aproveitar para gravar para vocês, trazer-vos estas sugestões. Espero que vocês também gostem de assistir. Na próxima semana já tinha esse objetivo de gravar um vídeo também com mais algumas receitas assim de bakery, não é? De pão, de bolachas, de bolinhos, enfim. Gravar assim como fiz também na parte do outono e no inverno, que gravei aqui algumas maratonas, então tinha também essa ideia. Vamos ver se na próxima semana consigo fazer um outro vídeo. Não era para ser este, mas acabou por também ser, e sinceramente espero que vocês experimentem estas receitas e depois venham-me cá contar. Nós adoramos todas elas, as bolachas, as mini cookies, as tortilhas, o pão, sem dúvida nenhuma que gostámos bastante e já estamos aqui abastecidos para algum tempo. Todos os ingredientes eu vou deixar ficar na descrição deste vídeo. Vou ver se encontro vídeo com a receita do pão de forma, tanto de um como do outro, e deixo ficar os links também na descrição para vocês poderem ver. Mas há aqui muitos vídeos onde eu fiz estes pães e que vos mostrei como é que se faz. É muito simples, ingredientes todos na batedeira, bater 10 minutos e depois é levedar, moldar, levedar e cozer a 180 graus até ficarem assim com um ar assim meio douradinho. E pronto, eu despeço-me, espero então que tenham gostado deste vídeo, que possam deixar ficar o vosso gosto e o like também, porque já sabem que ajuda bastante, e nós vemos no próximo. Até lá, um beijinho. Tchau!